Bem-vindos de volta, caros ouvintes, bom momento, visto que vocês podem ouvir o programa de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Estamos aqui de volta com o podcast Ritos e Rituais, né? Nessa segunda edição, voltamos com tudo. Tivemos alguns problemas técnicos que vocês não precisam saber, mas o programa está saindo. Eu sou o Rogério Bittencourt de Miranda, mestre maçom da augusta e respeitável loja simbólica A Caça de York 4445 do GOB RJ. Tivemos realmente alguns problemas e, na verdade, eu vou acabar dizendo para vocês, essa edição não ficou tão boa, a gente chegou a perder um áudio inteiro, regravamos e nessa aqui, em algum momento da gravação, vai ficar aparecendo um eco na minha voz. Eu não sei de onde aconteceu. Tentei retirar e infelizmente não saiu. Mas não vamos deixar o programa aqui para vocês ouvirem, criticarem. E a gente promete que vai ter um pouquinho mais de esmero, né? E como a gente sempre fala, a gente é amador, está começando, mas a gente chega lá. Todas as opiniões que aparecem aqui no cast são a opinião dos seus membros, né? Dos nossos participantes. Né, e não refere-se a nenhuma opinião de nenhuma potência ou obediência maçônica do Brasil ou do exterior. São apenas as opiniões dos membros do cast. Vamos lá, vamos ouvir, iniciando aí com a apresentação dos nossos outros irmãos. Olá, bom dia, galera. Boa tarde ou boa noite, né? Ou boa madrugada, como o Rogério disse. Eu sou Clóvis Gregório, mestre maçom da augusta e respeitável loja simbólica União Barão do Pilar, número 21, jurisdicionado ao Gorge, confederado à Comab. E temos também nosso irmão Felipe. Olá, sou Felipe Corte Real, mestre maçom da Brunel Lodge, número 7356. A loja é antiga, até às 11 da noite costuma ser respeitável e é jurisdicionada à grande loja unida da Inglaterra. Muito bem, muito bem. Para quem ouviu o nosso programa anterior, vão perceber que a gente tem uma ponte entre um programa e outro. Para quem não ouviu, volta lá, escuta, para vocês perceberem essa ponte. Hoje a gente vai estar falando sobre maçonaria para não maçons. Imaginem só, você inicia, entra na maçonaria, passa por um ritual, né, por uma cerimônia bonita, e de repente chega sua mãe, sua tia, sua esposa, seu vizinho, né, o dono da padaria, perguntando: o que é isso de maçonaria? O que vocês fazem lá dentro? Que negócio é esse de vocês ficarem fechados, ninguém poder entrar, mulher não entra, tem esse treco aí de apertar a mão e reconhecer, tem o bode, tem o tal do bafomé, o que tem aí dentro? A gente resolveu fazer um bate-papo hoje para tirar algumas crenças que as pessoas têm, alguns mitos, e explicar um pouquinho para pessoas leigas que não estão dentro da maçonaria o que é a maçonaria. E aí eu até ousaria explicar também para pessoas que estão dentro da maçonaria o que é a maçonaria, porque algumas não entenderam muito bem. É verdade. É interessante você tocar nesse ponto de explicar para algumas pessoas para dentro, porque realmente algumas só sabem o principal, né? Tipo assim, nós somos pedreiros, né? Tipo, e não se aprofundou em nada, né? Ela tá lá praticando um ritual, ela tá agregando valor à sua vida, porém, ela não se ligou muito historicamente o que era e o que passou a ser. Então, isso é bem interessante. Então, esse mesmo povo vê filmes tipo aquele do Nicolas Cage e fica maravilhado. Pô, a gente era templário, mano. Aí emenda na fantasia. Então, vamos começar aí. Eu creio que a grande complicação para responder essa pergunta é porque a imagem popular que se tem da maçonaria geralmente é aquela montada pelos seus detratores, ou seja, pelas pessoas que não gostam da maçonaria ou que acreditam que a maçonaria está envolvida com algo maligno ou do mal ou coisa parecida, né? Olha, então, o William Morgan aí. Morgan. A gente começa já tendo que remar contra a corrente, né? Então a explicação começa a ser difícil por aí. E uma coisa que eu acho que é bastante interessante é que a maçonaria é uma sociedade histórica em todos os sentidos, ou seja, a pessoa
pessoa não consegue entender o que é a maçonaria se ela não souber o mínimo de história da maçonaria, porque é uma raridade alguma fraternidade ou sociedade que seja com 300 anos de história, que é o caso da maçonaria. Então, eu diria que a complicação vem de a maçonaria estar muito fora do seu tempo, digamos assim. É um tipo de sociabilidade que era comum, não seria difícil explicar o que é a maçonaria para minha bisavó, mas é muito difícil explicar o que é a maçonaria para minha mãe. Sim, é importante isso, porque se muita gente fica fora do conhecimento, né, se as pessoas não entendem da sua história, acabam realmente repetindo em verdade. E eu já vi em muitas lojas, né, acompanhando assim meio que de fora ou conversando com alguns irmãos, exatamente isso que o Clóvis falou. Ele entra, pratica o ritual, faz tudo direitinho, mas nunca entendeu de onde daquilo veio, nunca procurou saber quem foram seus antepassados de ordem, né? E aí acabam dando brechas para que possam se enxertar diversos mitos. E aí você pode dizer que a maçonaria começou lá com Adão, que a folha de parreira foi o primeiro avental, ou se não, pode dizer que começou com os templários, ou pode dizer até que começou com os metalúrgicos em São Bernardo do Campo. É só a gente escolher, criar uma historinha e dizer que a partir dali a ordem começou, né? Então a gente precisa mais de registros históricos, né, de que as pessoas procurem fontes confiáveis, que também comparem as fontes, né, para poder ter algo mais consistente. Eu sempre brinco que ser maçom e ignorar a história da maçonaria é como sentar à mesa do jantar e ignorar a cozinha e de onde vem a comida, né? Ou seja, você senta ali para comer e alguém fala assim, tem alguém cozinhando, né? Assim, cozinhando, o que é isso? Né? O que é cozinha? Então é mais ou menos isso. O cara senta ali, come as pampas, tá tranquilo, mas ignora aquilo que precede aquele momento, né? Então, meus irmãos, Gério e Felipe, adiantando aí para os ouvintes, não são maçons. Falando da palavra maçonaria, ela é uma palavra aportuguesada, né? Ela vem de masonry no inglês ou maçonnerie no francês. Talvez a pronúncia não tenha saído corretamente, mas foi assim que eu consegui ler. Então, o que acontece? A maçonaria, ela era um ofício, né? No caso, era como se fosse a cantaria, se fosse um canteiro de obras. Então, ela era uma fraternidade, uma corporação de ofício de construtores. Então, ela não era uma coisa regulamentada, né? Tipo assim, não existia algo assim, a maçonaria. Ou seja, todos os construtores que se reuniam em guildas, ali eu acho que poderia se chamar de maçonaria. Inclusive, lendo um livro, né, sobre cidades medievais, que eu comprei há pouquíssimo tempo, se refere várias vezes aos construtores, né? Então coloca lá aos masons, que seriam os maçons. Então, só para ambientar o pessoal de casa, maçonaria, maçom no caso seria pedreiro. Então, reclamamos a origem nessas guildas de construtores. Então, é isso daí. Então... Eu creio assim, Clóvis, que a dificuldade de ambientar as pessoas, quem souber responder de modo curto e inteligível a todas as pessoas o que é a maçonaria, pode lançar um livro amanhã, vai vender como água. A questão é que a pergunta mais difícil é o que é a pergunta limitadora, né? O que é a maçonaria? Eu tenho minhas dúvidas se é uma pergunta que pode ser respondida nesses moldes, né? O que é, né? A maçonaria não é uma coisa, né? Não é um objeto facilmente definível, né? Então, assim, eu creio que o que você está falando é bastante importante de mostrar isso, né? Que na Idade Média, né? Na Roma Antiga, as profissões eram bastante limitadas, ou seja, tinha uma limitação espacial. A pessoa, às vezes, não podia exercer a sua profissão de vidraceiro, de sapateiro, de pedreiro, nem além dos limites da sua cidade, né? Ele estava ali confinado ao que tu falaste, a uma guilda, uma corporação de ofício, que era o quê? Era o lugar onde ele aprendia a profissão, que regulamentava a profissão, que assegurava a profissão e que dizia quais os limites onde ele podia exercer o trabalho dele, né? Se na cidade, um pouco mais além. A questão é que algumas construções muito grandes na Idade Média, catedrais, palácios, né? Elas exigiam um esforço numérico muito grande, exigia muita gente. Difícil, quase impossível, a cidade que possuía pedreiros nesse número para tocar essa obra, que geralmente durava aí 10, 20, 30 anos para ficar pronto, né?
Então, os pedreiros, por essa questão de serem necessários em outros locais, passaram a ter essa mobilidade, passaram a viajar mais. E aí vem um ponto importante para a formação da maçonaria. Num mundo onde as pessoas, onde os limites da sua cidade, né? Imagine você aí na sua cidade. Imagina se o mundo se resumisse à sua cidade. Você não sabe o que acontece na cidade vizinha, né? O que acontece num outro país é inimaginável. Chega a ser fantástico, né? Você pensar naquilo. Então, os pedreiros, que eram pessoas que viajavam entre cidades, entre países, eles começam a deter um saber muito atípico, muito fora do comum para aquela realidade onde eles viviam. Eu acho que aí a gente pode começar a traçar o quão especial esse ofício era e como é que lá na frente eles vão dar origem ao que hoje é a maçonaria. Inclusive, ô Felipe, só uma curiosidade, assim, a própria confecção do esquadro, né? Você fazer uma ferramenta que passa a aferir o ângulo de 90 graus, era um segredo. Então, tipo assim, você não podia por aí ensinando uma coisa que é tão simples hoje, né? Qualquer criança vai numa papelaria e compra um esquadro, naquela época era um segredo de profissão, porque eram para aferir as pedras. Inclusive, os pedreiros, né, os mais renomados, eles tinham a capacidade de colocar pedras umas sobre as outras sem argamassa e a ponto das pedras se confundirem uma com as outras. Você não sabia onde começava o início e o fim. Outra informação interessante aí sobre a regulamentação da profissão, nós temos um documento de 1248, que é a Carta de Bolonha, né? Para você ver como o ofício é antigo, né? Não para vocês, no caso, que já sabem isso, mas para o pessoal de casa. Já em 1248 você tinha uma regulamentação da profissão de pedreiro. Então, lá nessa Carta de Bolonha, especificamente sobre os maçons, tem lá sobre com quantos anos você poderia pegar um jovem para ser aprendiz naquela profissão. Então, se eu não me engano, naquela época era 12 anos. Então, o garoto crescia já tendo uma profissão. Mesmo porque, como vocês já falaram em outras ocasiões, na Idade Média existia aquela coisa de não existir uma criança, né? Ser um pequeno adulto, um adulto em miniatura. Então, só essa informação que eu queria colocar aí, vocês complementam, se puder. Eu acho importante a gente esclarecer uma coisa, né? Que esses documentos, né, eles não inauguram alguma coisa, né? Eles só solidificam uma prática que já existia, né? Então, essa prática das corporações de ofício, a gente gosta muito dos documentos, de citar, tem a Carta de Bolonha, tem 300 outros documentos espalhados pela Europa, regulamentando a profissão de pedreiro, mas isso acontece porque já existia, né? Esse ofício já existia, ou seja, quando você regulamenta, você está se baseando aí nos famosos, né? Aí todo mundo vai dar pulos de alegria nos usos e nos costumes, né? Então, o uso é muito importante, ainda mais para lugares como a Inglaterra, que não existe uma Constituição única, né? Não há um livro da Constituição, ela é espalhada, ou seja, é um conjunto de leis espalhado por vários volumes. Então, assim, é uma lei muito baseada no costume, né? Que a gente chama de consuetudinário, né? Essa palavra extensa e complicada, mas que é um direito baseado nos costumes, e assim era na Europa toda nesse momento. Então, esses pedreiros, como você falou, Clóvis, que eram recebidos aí nas corporações de ofício na tenra idade, né, no que a gente chama hoje de infância, né, e que não existia naquele momento com esse conceito, né? É uma criança e tal, tem que ser protegida. Como você bem falou, era um mini adulto, né? Então eles na tenra idade eram recebidos aí dentro dessas guildas através de uma cerimônia de iniciação que não era exclusividade dos pedreiros. Todos os ofícios possuíam suas cerimônias de iniciação, e nessa cerimônia de iniciação era importante impressionar aquela pessoa que estava chegando da importância, da relevância e da sacralidade daquele ofício, né? Ou seja, então se citavam passagens da Bíblia, existia todo um preparo para que a pessoa entendesse que daquele momento ela passava a fazer parte de algo maior e de algo muito antigo, de algo com muita tradição, de um ofício respeitável, né? E aí eu vou falar de uma coisa aqui que não está baseada em nada, foi um insight que me veio agora, na verdade, eu posso estar muito errado. E se vocês acharem que eu tô, por favor, me corrijam, os ouvintes mandem recadinho, porque ninguém é perfeito, eu posso errar. Mas eu fico imaginando o seguinte: as pessoas, como foi dito, né, moravam em cidades com seus limites e podiam trabalhar em outras cidades, né, no caso outros feudos, por assim dizer, né? Quando eles faziam essa viagem para outra cidade, eles estavam levando como cartão de visita daquela profissão. Então, se eu não tenho dentro dessas iniciações, né, meio que um código de conduta, um código
códigos de moral, né? Eu posso sujar toda uma profissão, né? De chegar lá, faço uma besteira tamanha que todo mundo vai achar, esses pedreiros aí não podemos confiar, esse pessoal não é confiável, não promete que vai fazer uma coisa e não faz, promete que vai fazer no prazo e não cumpre, né? Então, acredito eu, no puro chute e achismo, daí que começa a vir essa questão de moralidade, meio que códigos de conduta. O que vocês acham? Para mim é a tradução perfeita, Rogério. Eu acho que você captou. Aqui a gente chama isso de learned guess. Quando você tem um conhecimento prévio muito grande sobre alguma coisa e alguém te dá uma informação nova ou repetida e você tem um insight que está baseado materialmente, né? Como você falou, é um chute e tal, vem de leituras prévias. Então, não é um chute, mas é um chute embasado, vamos colocar assim. Isso é interessante, né? Porque nós cobramos muito isso em algumas lojas, né? Na minha loja mesmo. Nós somos maçons, muitas pessoas têm restrição em se mostrar maçons, né? Ou numa rede social, ou até mesmo colocar um adesivo no carro. Agora imagina você, Rogério, que tipo de exemplo de moralidade um irmão maçom coloca um adesivo no carro e sai por aí fazendo bandalha, causando acidentes no trânsito? Tipo, infelizmente pode virar uma coisa lá, só podia ser maçom, lá daquela fraternidade estranha de pessoas que se reúnem de preto à noite, só podia estar fazendo. Então, assim, isso é um risco também, né? Tipo, o que a gente deveria, no passado, esse insight maravilhoso que você teve aí, de ser como se fosse um cartão de visita, você ter uma moral ilibada, se você demonstra que e passa a ser um mau exemplo, talvez toda a fraternidade seja julgada por um mau exemplo que você deu, expondo que você é maçom. Então, assim, é bem complicado. Uma outra coisa que eu não queria deixar fugir aí, o Mano Felipe falou, né, sobre os estatutos, é a regulamentação de algo que já existia. Um exemplo hoje muito importante que eu dou é o Marco Civil da Internet, né? Se eu não me engano, foi agora 2016, para regulamentar algo que já existia já há bastante tempo, né? Quase 20 anos, que é a internet. Então, o Marco Civil é o começo da internet? Não, não é o começo da internet, mas você está regulamentando algo que já existia. Eu acho que é um exemplo bem bacana para a época de hoje. Eu acho grande exceção, e eu não... De novo, né, o historiador que não gosta de efemérides e não gosta de ficar citando documentos, na ironia das ironias. Mas eu creio que uma diferença grande dessa documentação toda que a gente tem sobre a maçonaria, e se essa documentação diz respeito ou não ao que a gente entende como maçonaria hoje, é uma outra discussão, um desses documentos bastante importante, né, é um documento escocês ali do século XVI, né, 1500 e alguma coisinha, onde um cara chamado William Shaw, né, ele cria um estatuto dos pedreiros na Escócia, organizando o ofício de uma maneira diferente do que havia anteriormente. Esse documento é bastante importante para a maçonaria, porque ele começa a dar uma forma para esses pedreiros muito semelhante à estrutura organizacional que a gente vai ter nas lojas hoje em dia, né? Eu acho que essa exceção, dentro do que eu falei sobre os documentos, né, de serem apenas uma formalização de coisas que já estavam acontecendo, eu creio que a exceção dentro da história da maçonaria seria esse documento em específico. Esse documento é maravilhoso e eu indico, né, a todos os irmãos aí a procurarem esse documento, os estatutos de Shaw em português. Se não me engano tem até no Prumo de Irã mesmo, olha o jabá aí. Mesmo porque aos maçons especialmente que não gostam de gravar o ritual, que é uma prática muito comum aqui no Brasil, existia uma penalidade em multa para quem não soubesse de cor algumas passagens, né, do que era falado. Então os ensinamentos tinham que ser gravados oralmente e testados anualmente pelos vigilantes da loja, sujeito a multa caso você não tivesse gravado aquelas informações ali. Sem contar a penalidade por embriaguez e por falar palavrão, né? Pô, fecha a loja. Fecha a loja, vamos embora. Voltando pro povo que não entende do que a gente está falando,
os não-maçons, né? É importante a gente situar, né, tanto historicamente essas questões, que parece estranho, pode parecer estranho. A gente está falando lá da Idade Média, uma questão que durou mais de 300 anos. Estamos nós aqui agora. Eu não sei botar uma pedra em cima da outra. A última vez que eu usei o esquadro, eu acho que foi no primeiro grau. Segundo grau, nem lembro de ter usado. E já tenho mais de 20 anos de graduado no nível superior, né? Então, segundo grau já denunciei a idade, hein? Segundo grau já denunciei a idade. Não, tem 20 anos da conclusão do ensino superior que ele falou. Então, não tenho nada de ofício com esses pedreiros que a gente estava falando lá atrás, né? E aí, o que a gente faz lá dentro da sala uma vez por semana? Porque até agora eu tô esperando e ninguém me ensinou a fazer nenhuma construção física. Pois é, posso só fazer um... Qual é o link? Vamos fazer a transição. A palavra-chave desse negócio todo é transição. Então tem dois movimentos aí que, no final da Idade Média, né? Vamos sempre lembrar que essas eras são nomes que os historiadores dão para melhor estudar o fenômeno, né? Você isola para poder estudar melhor. Mas ninguém dormiu na Idade Média e acordou na Idade Moderna. Né? Ninguém dormiu no Império Romano e acordou na Idade Média. Então essas coisas são movimentos. Isso é muito bacana que você está falando, desculpa. Não, tranquilo. São movimentos que eles são longos, né? Você transição de uma era para outra, aí 100, 150, 200 anos, com várias rupturas. Tem várias coisas que realmente, por um movimento abrupto ou coisa assim, acabam da noite para o dia muitas vezes, uma revolução, uma revolta, e tem coisas que continuam. A gente tem permanências da Idade Média até hoje, isso é muito claro, né? Mas nesse período de transição aí, dentro dessas guildas de pedreiros, que é o que interessa pra gente, tem dois movimentos que eles acontecem paralelamente, que é o quê? O primeiro é a decadência dessas corporações de ofício. Por quê? Porque as profissões passam a ser livres. As guildas não passam mais a ditar em muitos lugares, não todos ao mesmo tempo, mas uma cidade aqui, outra colar, elas começam a não ditar mais os limites onde você poderia exercer sua profissão. Depois, as guildas passaram a enfraquecer o laço com que elas juntavam todos os irmãos ali. Então, um cara começa a exercer a profissão mais livremente, né? A coisa vai se fragmentando. As pessoas vão virando donas do seu trabalho e logo começam a vender esse trabalho onde elas quisessem. A decadência, né? A gente pode dizer assim, há uma lenta decadência das corporações de ofício, né? Os papéis que essas corporações de ofício tinham começam a ser fragmentados. Aí a gente pode ver assim, ó, por exemplo, hoje em dia, sindicato, a própria franco-maçonaria, tem um movimento francês chamado compagnonnage, que é uma mistura de guilda antiga com maçonaria, bem interessante. A Seguridade Social, pecúlio, Montepio, previdência, seguro, todos esses papéis que eram exercidos pela guilda, eles começam a se fragmentar, né? E aí o outro movimento que acontece ao mesmo tempo é o quê? É a atração de membros do que a gente chamaria hoje de classe média e de alguns nobres, né, de pessoas da aristocracia, para novas formas de sociabilidade. Essas pessoas costumavam se contentar com interação dentro das suas famílias, dentro dos seus grupos comunitários, religiosos, e eles começam a procurar o quê? Procurar modos de interagir com mais gente e com pessoas que tenham ideias afins, né? Com pessoas que pensem de modo similar. E aí a gente está tendo também, ao mesmo tempo, uma transformação das ideias, né? Uma transformação aí, o período que a gente chama historicamente de iluminismo, né? Está começando nesse momento, então as pessoas começam a procurar gente que pense da mesma maneira. Pausa para a pergunta aí, mano Felipe. Você acha que tem a ver também a decadência da nobreza, a ascensão da burguesia, ambas as classes tentarem um destaque numa sociedade nova, tipo assim, como se fosse a manutenção de um poder? Ou seja, um nobre que não tem mais tanto poder passa aí para essa fraternidade de forma a manter um status quo, e um burguês que poderia ter poder monetário, mas não tinha poder algum de título, ele passa a querer fazer parte de uma fraternidade para também ter um título, mesmo que de forma virtual, possamos assim dizer? Você acha que tem alguma coisa a ver ou não? Tá parecendo que a gente combinou isso aqui. mas não, é exatamente isso que acontece na minha visão, Clóvis, e na visão de vários outros historiadores, como tu bem sabes também, assim. São nobres que começam a ter que descer do seu pedestal, né? Por quê? Porque é uma burguesia
burguesia começando a ter um poder aquisitivo, às vezes até maior do que a nobreza, e esses novos ricos, vamos colocar assim, né? Esses ricos porque estavam empreendendo, estavam tendo seus próprios negócios prosperando, eles também vão querer se igualar à nobreza e ter títulos, né? Então a fundação, quando, só fazendo um pequeno salto assim, né? Quando surge a maçonaria, há uma onda, não só na Inglaterra, mas em vários outros locais, de clubes e associações que simulam, que copiam, vamos colocar assim, essas sociabilidades aristocráticas, né? Essas ordens. Por exemplo, em Portugal havia a Ordem de Cristo, né? Até hoje, né? A Ordem de Cristo. Na Inglaterra havia a Order of the Garter, que tem um nome, em português tem um nome impagável, que é Ordem da Jarreteira, né? Então, tinha essas ordens honoríficas, que o cara lá, o aristocrata, virava cavaleiro e tal, e a burguesia começa a criar ordens onde eles também possam virar cavaleiros, onde eles também possam se distinguir, né? Uhum. Isso é bem bacana, né? Então quer dizer que a maçonaria ela era inclusiva, né? E igualitária. Então, gente, uma dica para os maçons brasileiros, gente. Inclusiva e igualitária, né? Parar de colocar a profissão do cara de fora, né? Que ele é mais importante socialmente, como o seu irmãozinho lá que é auxiliar de almoxerifado. Vamos embora igualar todo mundo aí. Uma dica, só uma dica. Eu creio que uma coisa bastante importante nessa questão tem até um historiador alemão que falou disso, tem o nome daqueles, né, que fazem um quebra-língua, Reinhard Koselleck. Esse cara ele fez uma tese lá em 1959, e aí ele coloca o seguinte, que a maçonaria foi revolucionária a servir como um laboratório da democracia. Num momento onde ninguém sabia o que era votar, o que era ter voz igual. Como é que eu vou ter voz igual ao aristocrata ali? Não tem como. Isso não tinha precedente. Então as lojas maçônicas elas são o laboratório da democracia, né? Então isso é muito importante, isso é uma ideia muito forte. Pode parecer nada hoje em dia, mas uma loja maçônica elegendo quem ia ser o presidente da loja, na linguagem maçônica, quem ia ser o mestre da loja, todo mundo votando com a mesma voz e vez, isso era algo tremendamente revolucionário, né? E aí ele usa uma frase que eu gosto muito, 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 que ele fala o seguinte, no final de um capítulo, inclusive. Ele fala, os maçons descobriram que o segredo da liberdade era a liberdade em segredo. E isso é muito... Isso é muito forte, mas eu acho que é presente hoje. Só para colocar umas coisas, qualquer governo autoritário em qualquer país do mundo, né, ainda hoje, se existe maçonaria lá, existem alguns países hoje, né, que o presidente não foi eleito, mas que as lojas que lá estão têm o seu venerável eleito pelos seus irmãos. Então isso que você falou, Felipe, ainda continua sendo pertinente hoje, sabe? Então eu acho muito importante. Aonde não existe democracia, se tem uma loja maçônica, a democracia ainda está sendo feita silenciosamente por essa loja. Temos algumas jabuticabas no mundo, né? A gente fala jabuticaba porque só tem no Brasil. A gente vê, às vezes, essas coisas acontecendo meio ao contrário, né? A gente tem ditadura, e aí a gente vai lá, alguns maçons vão lá e apoiam essa ditadura que está tirando os direitos civis, né? Vimos isso algumas vezes, mas isso é mote para outro programa mais para frente. É só para lembrar. Agora, é uma boa pauta. Outra informação importante, eu acho que é uma indicação que é válida para todo mundo, para quem é maçom e quem não é maçom. Existe um documentário que ele está disponível no Google, se você pagar lá seus R$6,90, se eu vi, o Rogério viu também, que é o Terra Maçônica, né? Nesse Terra Maçônica fala sobre Finlândia, fala sobre vários países, né? Mas eu só não me recordo direito se é na Finlândia ou se é na Noruega, que o responsável por revisar os rituais daquela obediência naquele país, ele é um faxineiro, inclusive mostra lá. Ou seja, você tem diversas profissões hoje, né, que não se resume a pedreiros.
Você tem profissionais de várias profissões e quem está organizando os rituais, quem está editando esses rituais é um faxineiro, ou seja, porque teoricamente, e é a ideia principal, você pegar coisas diferentes e dar a mesma importância a eles. Então, não importa se é o padeiro, se é o chefe executivo de uma grande empresa, todos eles são iguais, todos eles têm a mesma importância. Eu acho que é uma lição bem importante. Eu acho que nessa pegada do que o Rogério colocou, que eu acho bastante importante, eu sempre digo para os meus irmãos, né, que o maçom, ele não, se ele quiser ter essa alcunha, ele não pode ser intransigente. A única coisa com que ele deve ser intransigente é com o direito à liberdade, a promoção da igualdade e da fraternidade. Eu acho que nisso o maçom tem que ser intransigente, né? Não há perda de liberdade pequena, né? Não há promoção da igualdade, que aí já é demais, e não há fraternidade com barreiras. Então, assim, essa coisa de ser maçom quando é conveniente é um troço meio complicado, né? Então, ou seja, é intransigente em tudo, mas transige na hora que é para lutar pelos valores da maçonaria, né? Tem que ter muito cuidado com essas questões. Eu tenho uma outra questão para trazer aqui. A gente falou várias vezes em igualdade, né, em manter dentro da loja as coisas com uma certa equidade, né, todo mundo igual, todo mundo com seus mesmos direitos. Mas se é todo mundo igual e todo mundo tem mesmos direitos, por que não tem uma mulher na maioria dos lugares da maçonaria? Eu falo na maioria dos lugares que existem lojas mistas e existem lojas femininas, mas não são ditas reconhecidas ou regulares, né? Principalmente regulares, são ditas como lojas não regulares e a gente não pode se visitar, né? Elas não podem vir à minha loja, não posso ir à loja dela. Se a gente é tão igual, se a gente tem tanto direito, por que não tem mulher dentro da maçonaria? Opa, polêmica. Toca a música da Sônia Abrão. Ô, droga, pediram antes de mim. Ou então põe o João Kleber. Para! Eu creio que é importante, só voltando um pouco naquela nossa linha, colocar que a maçonaria, como a gente conhece hoje em dia, essa sociabilidade que foi se divorciando aos poucos, né, do ofício mesmo de pedreiro e foi ficando só com a forma de organizar a reunião ou com as metáforas em relação aos instrumentos de pedreiro e as suas aplicações, digamos assim, na vida do maçom, né, essa coisa que a gente chama de maçonaria especulativa, né, ela começa oficialmente, é uma coisa também disputada, e espero que a gente fale sobre isso no futuro, ela começa oficialmente na Inglaterra em 1717. Porém, ela se espalha rapidamente por toda a Europa, né, como essa nova sociabilidade, esse novo clube que através de dramatizações vindas lá desses pedreiros da Idade Média, ensina lições morais, não moralistas, né? É importante a gente sempre ressaltar isso. Lições morais para os seus membros. A questão na Inglaterra, eles seguiram a mesma linha, ou seja, pedreiro, só existia pedreiro homem e tudo mais. Essa teoria também é disputada, mas não tem muita ressonância, né? Essa teoria não tem muito reconhecimento dentro dos historiadores profissionais, aí vamos colocar. Era uma sociabilidade masculina, ou seja, era um clube de homens, né? E eles, obviamente, na Inglaterra do século XVIII, também conservadora, protestante, né? Isso permanece, é um clube de homens. É importante ressaltar que uma escritora americana chamada Margaret Jacob, num livro chamado Vivendo o Iluminismo, ela já coloca que 5 anos depois, você já tem lojas na Holanda, lojas na França que estão aceitando mulheres. Né? Essa questão que a maçonaria é completamente masculina é uma história construída um pouco a posteriori. Na Inglaterra, sempre foi masculina por quase 200 anos, né? Mas em vários lugares do continente europeu, né, que a gente chama de Europa continental,
já havia mulheres participando das lojas. Isso é muito importante ressaltar. Claro que com o tempo, por uma questão de internacionalidade, né, de internacionalização, as lojas vão limitando os seus membros a homens e tudo mais, por uma série de movimentos históricos distintos. Estudar todos eles agora levaria muito tempo. Mas é importante colocar que essa mistura sempre existiu. Existiram muitas lojas chamadas de adoção, lojas para mulheres supervisionadas por maçons, né, que tinham seus rituais, que tinham seus graus. Né, a história das lojas de adoção são famosas. E já no século XIX, ali em 1800 e alguma coisa, começam a surgir as lojas mistas e femininas. Então a maçonaria feminina, na verdade, a maçonaria estritamente masculina tem 300 anos, a maçonaria feminina já conta com 200. Né? Não é algo tão separado ou tão excepcional como querem muitos maçons ou como querem vários dos seus detratores, né? Bem, existem várias explicações sobre, como você já bem disse, né? Existem várias explicações para ser separado, né? Algumas obediências ao redor do mundo, eles já fizeram cair isso. Por exemplo, nós temos o Grande Oriente Lusitano, que é um exemplo peculiar. Eu conversando com o irmão do Grande Oriente Lusitano, ele me explicou que esta obediência, ela reconhece a maçonaria feminina, eles se visitam, mas o Grande Oriente Lusitano, ele é masculino. Ou seja, eles mantêm um intercâmbio entre, né, lojas de homens e mulheres, porém essa obediência só inicia a homens e suas lojas só têm homens, ou seja, eles não iniciam mulheres. E em suas iniciações, né, e outras cerimônias iniciáticas que possuem a ordem, também não é permitido a intervisitação. Então, assim, já o Grande Oriente de França, se eu não me engano, eu acho que aceita ambas as obediências, ambos os sexos. Vocês podem me confirmar isso ou é do mesmo jeito do Oriente Lusitano? O Grande Oriente da França aceita... Ele tem uma história... Só vou fazer um parênteses, Cláudio, porque o Grande Oriente da França tem uma história lindíssima que ele passou a aceitar mulheres, né, ele já reconhecia potências femininas, como você falou, nas mesmas bases do Grande Oriente Lusitano. Já reconhecia, já se visitavam, mas o Grande Oriente da França começa a aceitar efetivamente mulheres, começa a iniciar mulheres em 2010, não faz muito tempo, e isso tudo começou em 2007, porque um maçom de uma loja do Grande Oriente da França começou o processo para se tornar mulher, né? Ou seja, é um transexual, ele passou por esse processo e avisou seus irmãos, falou, olha, a partir de agora, a partir do dia tal, né, eu tô nesse processo, eu sou uma mulher, eu me reconheço como uma mulher, eu estou pedindo o meu desligamento da loja, porque, né, é uma loja masculina e tal. E os maçons daquela loja falaram, não, você é nosso irmão, não importa o seu sexo, você foi iniciado nessa loja. Você é maçom, né? Não é uma mudança de sexo que vai definir isso. Não é a mudança de sexo que vai dizer se você é ou não é maçom. Você é nosso irmão e você vai permanecer o nosso irmão mesmo como mulher. Então essa história é bastante interessante. Obviamente deu um fuzuê danado. Essa loja bateu o pé. Outras lojas que já estavam, digamos assim, pleiteando a iniciação de mulheres, se juntaram a essa loja, em número de 3 ou 4 no começo, permaneceram irregulares. Né? Obviamente, o Grande Oriente da França seguiu seu script, suas constituições, afastou, suspendeu essas lojas. Elas continuaram trabalhando e fazendo democraticamente política, né? Ou seja, pressionando o Grande Oriente e tudo mais, até que em 2010 o Grande Oriente da França se declara uma potência mista, né? Aceitando a iniciação de mulheres e tudo mais. Mas é muito interessante como essa história começou e inclusive foi um momento bastante emocionante da conferência que nós tivemos em Paris em maio do ano passado, quando a Olivia Chaumont, que é essa pessoa, que é esse maçom que se tornou mulher ou que se reconheceu mulher, quando ela apresentou o seu artigo contando essa história. Foi um momento muito bacana e surpreendente, né? A história, os pormenores dessa história e saber que um maçom fez com que
a obediência toda mudasse o seu posicionamento. É bem bacana. Mas isso também não é inédito, né? Já teve outros casos, né, se eu não me engano, na própria França ou na Inglaterra. Acho que foi na Inglaterra, que tem, inclusive, está falando na Constituição no Ahriman Raison, né, de Dermot, vem com notas falando sobre essa pessoa. Depois eu lembro o nome e coloco o link aí, que tem matéria também. É Madame alguma coisa, né? Era um vigilante de uma loja que a justiça reconheceu ele como mulher, não ele, e ele continuava a ser vigilante da loja. É uma história meio confusa. Agora, voltando ao assunto que eu estava desenvolvendo aí. Então você tem o Oriente, né, tem obediências no mundo, né, que são tão antigas quanto a Grande Loja Unida da Inglaterra, que já aceitam ou reconhecem outras lojas. Inclusive, a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela tem um movimento não de reconhecimento, né? Eu acho que ela reconhece, mas não aceita. O Mano, inclusive, pode falar sobre isso daí, que inclusive alugam suas lojas para uma maçonaria feminina na própria Inglaterra. A Grande Loja da Espanha, ela também divide o prédio, né? Isso é bem importante. Ela é regular, né? Ela só aceita homens, é regular perante o mundo maçônico, porém ela divide o prédio com a Grande Obediência Feminina do mesmo país, né? Fora que aqui no Brasil tem muito essa bateção de pé. Por exemplo, a minha obediência não reconhece mulheres, não tem tratado de reconhecimento, né, com obediências mistas, que existem no Brasil, como a Ordem dos Direitos Humanos, né? Porém, tem muito maçom que bate o pé, não lê nada produzido por irmãs, né, de maçonaria, o que eu acho uma grande besteira. Sim, eu não posso comungar com essas irmãs, eu não posso, por lei, né, por constituição da minha obediência, eu não posso estar dentro do templo com essas irmãs. Porém, aqui fora, né, eu leio um estudo, mesmo porque eu escrevo para um site que é aberto, ou seja, elas também leem os estudos que eu faço, assim como leem os seus, Felipe, assim como estão ouvindo o nosso cast agora. Eu acho importante frisar isso. Eu acho que conhecimento é agregador, né? E não uma coisa que separa, é uma coisa que nos une. Então eu acho que quanto a pesquisar, sim, respeite a sua obediência, mas não seja uma pessoa, como é que possamos dizer, fechada. Né? Sim, acho que é fundamental isso, né? A gente obedece às leis de obediência, mas entende que as mulheres podem se reunir, podem fazer maçonaria, né? Nas obediências que elas frequentam, e não há mal nenhum nisso. Acredito, inclusive, né, que essa coisa de a gente chamar de irmão, né, porque a gente iniciou na mesma ordem, na mesma fraternidade, não deve fazer que a gente se esqueça que, na verdade, nós somos todos irmãos do gênero humano, né? Diria até para além, conforme Francisco de Assis, que chamava de irmão sol, irmão lua, né, os animais. A gente está num microcosmo, né, de pessoas, de animais, de plantas, e que tudo deve ser respeitado. Então, a gente menosprezar as mulheres, porque elas têm a maçonaria própria delas, não deve acontecer. Tem tudo a ver com aquele lance de tolerância que foi falado já um pouco mais lá atrás pelo Mano Felipe. Até a Grande Loja da Inglaterra, que é o bastião aí da maçonaria regular, né? A Grande Loja da Inglaterra mantém relações fraternais, relações de amizade, né, com as duas grandes lojas femininas que existem na Inglaterra. Então, inclusive com as mulheres fazendo reuniões em templos da Grande Loja Unida da Inglaterra, frequentando palestras. Isso acontece um intercâmbio muito grande. Você respeitar, você reconhecer, né, como maçom e tal, isso não traz nenhum demérito, né, para o seu trabalho em loja, como você falou, Rogério, e como você também falou, Clóvis. As regras da sua potência são as regras da sua potência. Obviamente, quem vai adentrar a loja para assistir uma reunião, para participar de uma cerimônia, de uma reunião ritualística, obviamente, isso é colocado
pela sua potência. Isso tem que ser respeitado. Todos participamos da mesma coisa. Agora, você trazer esse sectarismo para fora da loja, né, aí é de uma pequenez muito grande, né? Porque, como você falou agora há pouco, Rogério, todos nós estamos produzindo estudos, nós lemos, nós estudamos, né? E inclusive a gente tem muitos acadêmos respeitados sobre o estudo da maçonaria que nem maçons são, né? Então isso tem que ser ressaltado. Mas hoje eu tô só Sônia Abrão. Esse treco da maçonaria é religião? Opa! Eita! Para! Bem, hoje, né, por exemplo, a minha obediência e muitas obediências no mundo, e acredito que as primeiras exigiam que você... peraí, vamos voltar. Bem lá no comecinho, né, a fraternidade, né, antes de se tornar ainda o que a gente conhece hoje, eram estritamente cristãos. Como, só voltando um pouco aí, para poder não deixar o pessoal voando, o Mano Felipe falou que as corporações de ofício, né, para iniciar, existia uma teatralidade para poder passar algo importante, né, levando passagens da Bíblia sobre determinado assunto, né, para dar importância àquele ofício. Porém, né, então, se você usava passagens da Bíblia, logicamente era algo cristão, né? Em dado momento da história, a maçonaria passou a ser ecumênica, né? Então, o que ela pede para você hoje e passou a pedir a partir de uma determinada época? Que você acredite em um ser superior, num princípio criador, né? Então, se você acredita num princípio criador, você pode fazer parte da fraternidade. Como eu disse, é comum esse entendimento, mas não é soberano, tendo em vista que hoje o Grande Oriente da França, sendo revolucionário, como sempre, ele não aceita somente pessoas que têm religião, né? O Grande Oriente da França, ele aceita também agnósticos, ateus, né? Ele passa a reconhecer que essas pessoas também podem ser maçons. Porém, o normal é que você acredite num ser superior. Então, a maçonaria, para mim, né, para o Clóvis, lembrando que essa é minha consideração, ela não é religião, porém ela é religiosa por exigir que você tenha uma religião, que você professe uma fé, né? Eu ainda coloco no bolo aí de que não só você acredita num princípio criador, mas assim também como na imortalidade da alma. E eu acredito que todas as religiões professam isso. Então, o grande barato da maçonaria de não ser religião, mas ser religiosa, é que eu posso comungar dentro de um espaço comum com irmãos, né, que são candomblecistas, que são umbandistas, que são evangélicos, que são católicos, né, que são protestantes, e todos nós, das mais variadas religiões, congregar juntos no mesmo ideal. Eu acho que esse é o grande barato. E para você, Felipe, você acha que concorda, discorda? Não, concordo. Isso é importante só ressaltar uma coisa, não é porque uma potência é mista que ela vai ser liberal, né? Isso aí porque eu acho que deu essa impressão quando eu falei da questão do Grande Oriente da França, pode ter dado a impressão para quem está ouvindo que a potência mista ela é sempre liberal, pode tudo. E como você bem colocou, Clóvis, o Grande Oriente da França, infelizmente, é o ponto fora da curva, né? Ele não é a regra, ele é mais a exceção. E a maioria das potências, inclusive femininas e mistas, vão ter essa exigência da crença num ser superior, né, que adquire na maçonaria, para não ter nenhuma conotação de alguma religião em específico, adquire o nome de grande arquiteto do universo, né, que é somente uma denominação para agrupar, seja qual for o princípio criador que você acredita, né? Então, primeiro, não é uma religião porque a prática religiosa não é observada em lojas maçônicas, né? Não existe ali no meio da reunião, não vai o venerável, né, o presidente da loja, parar e, pessoal, vamos rezar um Pai Nosso, ou vamos puxar um ponto de Umbanda, ou agora vai ser uma mesa branca. Não existe isso dentro de loja. Chama a Sônia Abrão. Chama a Sônia Abrão. Chama a Sônia Abrão. Irmão, se você está fazendo isso dentro da sua loja, chame de outra coisa.
Mas Existe não... aqui, dentro da nossa, só um pequeno corte. Manda. Só para localizar os ouvintes. Dentro de algumas lojas aqui no Brasil, existem irmãos que fazem essas questões antes até de abrir a loja. Não abre a loja, todo mundo sentadinho lá, e aí pedem, vamos fazer uma oração, vamos ler aqui a página que eu vou abrir, minuto de sabedoria, vamos fazer um minuto de silêncio. Né? Algumas questões dessas acontecem. É nessa hora que o meu eu encrenqueiro começa a borbulhar, e aí eu sinto vontade de pedir pra gente cantar aquele ponto do Exu pra fechar a sessão, porque, pô, se pode um, pode todos, né? Exatamente. Eu acho que, inclusive, vocês começaram a falar disso daí, o grande arquiteto me derrubou aqui, entendeu? O Vico caiu. O que aconteceu, cara? Levou o pescotapa do grande arquiteto, pô? Eu falei assim, ó, chama a Sônia Abrão, bum, cai. Então, assim, é o seguinte, como o Clóvis já colocou, como o Rogério também já colocou, a maçonaria ela congrega homens religiosos. Então é normal que a religiosidade, não a religião, né, mas a religiosidade é normal que ela esteja presente de um modo subjetivo dentro da maçonaria. Mas não há interferência da maçonaria, da loja, de qualquer coisa na fé de uma... Né? A maçonaria também não tem um corpo teológico. Né? Não há qualquer discussão ou diretriz dentro da maçonaria sobre características, propriedades, natureza da divindade. Né? Então, assim, não tem nenhuma discussão sobre isso, nenhuma discussão que vá questionar a fé do maçom. Né? Ela é super aberta nesse sentido. A maçonaria também é adogmática, ou seja, ela não possui dogmas, não existem certezas absolutas, não há ponto dentro da maçonaria que não possa ser discutido. Né? E isso, lembrando novamente, lá atrás foi algo completamente revolucionário. Um local onde você pode discutir qualquer coisa, né? Lá atrás, até hoje, né? Bastante perigoso para algumas pessoas. Então, a maçonaria, o primeiro dos ataques que ela sofreu, e isso é importante ressaltar, foi de ser latitudinária. O que o pessoal achava escandaloso na maçonaria desde o começo era homens de várias religiões convivendo no mesmo espaço, participando do mesmo clube. Como é que pode? O cara é luterano, o outro é católico, o outro é batista, o outro é anglicano, e eles participam do mesmo clube? Né? Como isso? Né? Eles convivem em harmonia? Então, o pessoal sempre... Essa já foi a primeira suspeita que pairou sobre a maçonaria, de ser latitudinária, de ser completamente tolerante em relação às denominações religiosas. Uma coisa bem bacana aí, eu quero colocar um trechozinho de um caderno de estudos maçônicos, né, que foi publicado pela Trolha, com o subtítulo de Antologia Maçônica, né? Nosso irmão Ambrósio Petris, ele diz, abre aspas aí, a maçonaria era um reduto dos intelectuais que buscavam um ambiente onde pudessem expor suas ideias acoberto de ações dos governos autoritários e das interveniências da Igreja Católica através de sua Inquisição. Também aí encontravam interlocutores à altura para seus diálogos em torno de suas ideias inovadoras. Os recintos reservados das lojas eram o lugar ideal, protegidos contra os intolerantes e contra a nefasta ignorância ativa da maioria dos homens públicos. Fecha aspas. Então, eu acho que esse pensamento do Ambrósio Petris resume bem o que você falou aí. Um pouco mais romântico do que eu coloquei, um pouco bastante, mas não vou retirar a razão dele. Assim. É um pouco menos ufanista que isso, mas procede. Não, eu gosto bastante, né, dessa passagem, mesmo porque aqui no Brasil mesmo, né? Então, aos evangélicos que estão escutando para entender o que é um pouco de maçonaria, a maçonaria, né, da época trouxe protestantismo efetivamente para o Brasil, né? Ele deu ferramentas para que os protestantes pudessem trabalhar em solo brasileiro, né,
e protegendo, inclusive, contra os ataques da Igreja Católica e de outras pessoas que não eram simpatizantes ao movimento protestante, simplesmente por teoricamente ser um lugar que não tivesse, que fosse, como é que possamos dizer, um brigador da liberdade, né, da expressão. Então, você poderia, sim, expressar a sua fé, e a loja maçônica, muitas lojas maçônicas garantiram isso. Então, se você é evangélico aí, olhe com melhor olhos para a gente, né? Nós não somos do mal. E já vou aproveitar o gatilho aí para puxar. Rogério, Diga. na maçonaria tem bode? Olha, ainda não achei ele não. Na verdade, eu já vi em algumas lojas algumas estátuas, né, algumas pequenas representações, mas isso como brincadeira, né? A gente sabe que em algum tempo atrás algumas pessoas relacionavam a maçonaria com bode, as mações com bode, tendo inclusive uma lenda que fala que essa relação vem porque os judeus falavam seus pecados no ouvido do bode, porque o bode guardaria o segredo. Ele vai guardar porque é segredo porque ele não fala, né? Então realmente ele não ia conseguir repetir aquilo que foi dito no ouvido dele. A não ser na linguagem dos bodes. Mas aí eu acho que tem mais o que fazer do que ficar contando fofoca de ser humano. E aí, por conta dos nossos ditos segredos, né? Porque a gente faz nossos juramentos, e o que acontece de loja, ficaria de loja, somos comparados com essa lenda do bode. Né? Mas necessariamente não tem nada a ver. Uma outra ligação é com simbolismo de Baphomet. Né, que tem o rosto de bode, né? E aí o pessoal também faz essa ligação. Tem essa história aí na Inglaterra, mano, Felipe? Olha, aqui essa questão do bode não é muito famosa, não. Essa história por aqui não pegou muito. Porém, ironicamente, historicamente, essa história do bode, ela começa porque na Inglaterra e nos Estados Unidos, vamos lembrar que os Estados Unidos até 1776 é colônia da Inglaterra, então essas fraternidades que eu falei, que assim como a maçonaria, várias outras surgiram, elas começam a crescer demais. Né? Havia a maçonaria, Odd Fellows, a Ordem dos Jardineiros, aqui eu estou traduzindo, né? Havia fraternidade até para que eles se reuniam somente para comer e beber. Né? Então era uma fraternidade super irônica que dizia, não, nós exigimos a melhor conduta dos nossos membros, e eles eram conhecidos por beber até cair. Né? Tô me coçando para chamar a Sônia Abrão. Então, essas fraternidades existiam, todas elas usavam paramentos, né? Faixa, medalha, avental, todos eles copiaram, né? A revolução da maçonaria, que eles são os primeiros. Mas na esteira, várias outras sociedades surgem, principalmente aí no século XVII, né? No século XVIII e XIX, 1700 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa. Então elas começam a crescer muito, e uma delas é uma ordem chamada The Odd Fellows. E os Odd Fellows, que a gente pode traduzir como os camaradas estranhos, né? Os carinhas estranhos, essa sociedade, a gente pode dizer que ela é até a segunda em importância dentro das sociedades fraternais aí da Inglaterra e Estados Unidos, e eles ficam bastante famosos. Eles são muito mais uma ordem de se reunir, é muito mais uma convivialidade do que uma ordem com grandes princípios morais, né, como é a maçonaria. Então, um panfleto contra os Odd Fellows foi o que deu origem a essa questão do bode. Né? Então, tudo que a gente sabe, muita coisa que a gente sabe no boca a boca, no dia a dia, no saber popular, né? Muita coisa que a gente sabe sobre história é oriunda de panfletos difamatórios daquela época. Né? Vamos chamar aí o Brasil novamente. Por exemplo, muita coisa que a gente sabe do Dom Pedro I, é oriunda de panfletos daquela época. Ou seja, panfletos para deturpar a imagem dele. Não que ele fosse um santo, longe disso.
mas alguns exageros são muito fruto dessa sede do jornalismo marrom, vamos colocar assim, da época. Então, foi um panfleto desses contra o Oddfellows que surgiu com essa história do bode. Para o bode passar dos Oddfellows para a maçonaria, sendo que até maçons ingleses, até hoje, juram de pé junto que Oddfellows e maçonaria é a mesma coisa, agora imagina para quem não era maçom, né? Não tem distinção nenhuma. Então isso passou muito rapidamente, né? Essa história do bode, historicamente, começa com um panfleto contra o Oddfellows. E lembrando que nos Estados Unidos, um dos primeiros partidos políticos que existiram foi o partido antimaçônico, né? Então essa artilharia contra a maçonaria, que eles são devotos de Satanás, tem bode e tem não sei o quê, e se sair vai morrer. Isso tudo é fruto de 300 anos, não é pouca coisa, 300 anos de propaganda contra a maçonaria, né? Bem, sobre esse panfleto aí, né, do Oddfellow, vale lembrar aí para os irmãos que o irmão Luciano Rodrigues fez uma publicação grande sobre o bode da maçonaria e tem lá, né, o panfleto que vocês podem visualizar. Depois a gente coloca o link aí, né? Valeu, Venerável, tamo junto, hein? Minha campanha para 2026, tu me apoia. Sempre puxando o saco desse Venerável. Meu jabazinho. Ele fala mais do site do Luciano do que do dele próprio. Exatamente. É muito querer apoio. Hein? Isso que é amor. Olha só. Um dia eu vou ter um obreiro assim. Só para colocar aí, né, sobre os panfletos, né, mano, Felipe, só conceituar historicamente, os panfletos também não foram de todo ruim, né? Eles trouxeram informações bacanas sobre diversas coisas, porém, eles eram utilizados para isso. Inclusive, panfletos foram frutos também de, possamos dizer, chamamento, existe a palavra, para revoluções, né? Inclusive, Confederação do Equador, né? O próprio 1817, né? Revolução Pernambucana aqui no Brasil, ambos os panfletos tiveram participação fundamental para que esses movimentos ocorressem. Então, só para eu fazer o advogado do panfleto aqui, para deixar o panfleto como suporte material, ele tem toda a importância possível e imaginável. A redação, seja ela, aí a gente pode trazer até os dias de hoje, tá? A redação de livros, revistas, blogs de caráter panfletário, isso é preocupante. Porque geralmente são disseminadores de desinformação, né? Ou eles distorcem informações verossímeis, né? Ou verdadeiras. Então eles ou há uma distorção da verdade ou há uma completa fabricação. No caso da maçonaria, a gente sabe que a gente comemorou 300 anos ano passado de maçonaria, mas a gente também comemorou 300 anos de antimaçonaria, né? 300 anos de panfletos, livros, jornais, palestras, depoimentos contra a maçonaria, né? Na sua farta maioria, 99,9%, de invencionices, de coisas que não encontram qualquer respaldo na realidade. Uma informação bacana aí, né? Vocês dois sabem, mas talvez os ouvintes, tanto os maçons quanto os não maçons, não saibam, é que os maçons são grandes consumidores de obras antimaçônicas, né? Por exemplo, as próprias exposições, né, dos rituais do século XVIII, nós comprávamos muito porque o conhecimento era oral. Então, se você tinha exposto algo ali, né, da sua ordem que fizesse algum sentido para você, você comprava aquilo para você ter escrito também, né? Então, você tinha rituais, uma série de coisas. Então, nós fomos grandes consumidores de artigos antimaçônicos, inclusive levando isso à incorporação de algumas coisas publicadas. Então, não pelos que sabem, exato, mas pelos que ignoram algumas informações. Então você tem um livro famosíssimo antimaçônico do William Morgan, né? Eu me esqueci até o título dele,
que vende a rodo para maçons, e maçons compram aquilo e leem aquilo como verdade. Então, você tem muitos maçons que compram ideias antimaçônicas e ficam pagando de mauzão. Por exemplo, nosso irmão trabalhador incansável da ordem, nosso irmão Photoshop, chama o irmão Photoshop aí, pelo amor de Deus, ele já fez, inclusive, né, possamos dizer, não é panfleto, mas ele fez uma montagem, né, ele pegou uma imagem de templários adorando a Baphomet, porque existe uma lenda nesse termo aí que a gente pode falar em outros casts, né, para a gente não se alongar aqui. Então, ele compartilha, né, esse templário adorando Baphomet e põe alguns dizeres maçônicos como se nós, hoje, adorássemos a Baphomet. Eu nunca vi, posso afirmar categoricamente que nunca vi nada oficial da maçonaria falando sobre Baphomet, cara. Então, assim, e eu que estou dentro. Então, isso é muito complicado. Mas então você tem um irmão... tem aquela discussão, só um pequeno corte, de que você não chegou ainda naquele grau, que você ainda não teve conhecimento daquela coisa. Todo mundo fala isso, cara. Aparentemente todo mundo sabe mais do que a gente que está dentro. Inclusive há um grande mito na maçonaria que você tem que chegar em algum grau para entender alguma coisa, ou como se houvesse uma revelação da verdade, ou como se aquele ritual não estivesse disponível para quem quiser pesquisar, né? Isso é uma mentira deslavada, para começar, né? E acho que o irmão Photoshop ele pega tão bem porque há uma falta de educação ética e estética por parte dos maçons. Tem muitas coisas que só pelo visual você consegue ver assim, não, ninguém, né, no uso das suas faculdades mentais vai acreditar nisso aqui, porque é um Photoshop mal feito, foi feito no Paint, letras garrafais com dizeres e pontos de exclamação. Então, não somos quem você pensa, mas estamos de olho. Tem um bodezinho olhando. É uma falta de educação ética e estética. E aí nessa eu estou junto com os gregos antigos, acho que as duas coisas andam juntas, né? Acho que alguém com pouco senso estético também é alguém com pouco senso ético. Bem, inclusive, gente, nós pedimos aí, né, a imagem do irmão Photoshop e prontamente fomos atendidos, então ela vai estar disponibilizada nesse cast, a imagem do irmão Photoshop, para vocês conhecerem. E se você é ouvinte e tem mais imagens, no caso outro ouvinte, né, que queira mandar a sua imagem também retratando o irmão Photoshop, mande pra gente que nós publicamos. Vai ser com gosto que vamos fazer isso, porque é um personagem, é um incansável trabalhador, entendeu? Ele é quase a formação de uma egrégora, entendeu? Maçônica, é uma coisa fantástica. Esse aí é assunto, inclusive, para outro podcast, esse lance de egrégora, hein? Lembrar que a gente está falando para não maçons. Pô, a gente tem que chamar a Sônia Abrão Procast, né? A egrégora, eu sou a favor de chamar mais umas 3 pessoas para formar uma boa egrégora. É verdade. Mano, aí, só um pequeno gancho antes da gente ir para a parte final. Sobre a explicação para não haver mulheres na maçonaria, existe ainda uma corrente esotérica, né, que acredita que a maçonaria, por ser uma ordem masculina baseada numa ordem solar, nós trabalhamos com energias masculinas. Ou seja, que tudo que nós fazemos lá, né, ela é para... Então, não é um ritual do qual as mulheres se adequariam. Inclusive tem um famoso palestrante que é maçom sobre esoterismo que fala, né, que há relatos de que mulheres, ao praticarem bastante, ficam masculinizadas, né? Eu não tenho como provar. Gente, acabou meu domingo, gente. Acabou. Deu. Não, depois eu falo com vocês, na boca miúda, eu disponibilizo o material para vocês, né? Mas a gente não quer aqui causar rebuliço. Então, assim, existem também explicações esotéricas sobre o tema, tá? Eu só não vamos nos alongar, eu só joguei a informação aí, tá aí.
Eu acho Não que acredito. Eu acho que é válido, ô Clóvis. Eu acho que é super válido, respeito quem tem essa opinião, mas como eu já deixei claro pela minha risada, os exageros são hilários, né? Mas Sim, sim. um maçom que diga assim, não, eu acredito que na maçonaria a gente tem uma egrégora X com uma energia X, ela é masculina, e por isso não entra... Ótimo, ótimo. A gente tem que lembrar que a maçonaria não é dogmática, né? Então, beleza. Sabe, se o irmão vai por essa linha, maravilha, pelo menos ele forneceu uma explicação. Exato. Sabe, eu acho muito triste o maçom que ele vai no puro e simples preconceito, né? Pô, colocar mulher aqui dentro, pô, não dá, não sei o quê, né? Então, quando o cara fornece uma explicação, por mais que eu veja de outra forma, ou que eu discorde, mas se ele oferece uma explicação e ele é consistente com aquilo, tá ótimo, né? É um pouco. É igual o Clóvis, né? O Clóvis, é a opinião do Clóvis, lembrando, né, que só do Clóvis, do irmão Clóvis. Lembrando que você é o Clóvis. Exatamente. É pra deixar bem claro aqui, entendeu? Pô, mano, Felipe, você confundia, você me chamava de Clóvis e o Rogério de Clovis, pô. É culpa de vocês, cara. Então, eu respeito muito, né? Eu reconheço, eu leio estudos de diversas mulheres, por exemplo, sobre os rituais franceses, né? Arrisco a dizer que as maiores pesquisadoras são mulheres, são maçons, no caso, né? Que falam de forma excelente sobre o rito. Então, eu não tenho como fugir do contato. Respeito muito, gosto de ter esse contato, falaria de boa. Mas não acredito numa fraternidade mista. Eu acho que sim, que podem ter a sua maçonaria feminina, podemos comungar estudos, porém não gostaria de, como é que possamos dizer, que fosse misturado, né, por uma série de crenças pessoais, né, uma série de coisas. Mas que isso pode ser derrubado também. Então, assim, eu não acredito ser dono da verdade, não acredito ser perfeito. Então isso pode ser uma imperfeição minha, não tenho vergonha de expor, né, que é uma imperfeição, que é uma involução, mas eu acho bacana. Agora, em quesito de estudo, respeito a todo mundo que apresente estudos sérios sobre. Inclusive, hoje, uma das maiores pesquisadoras que está causando um rebuliço é a doutora Susan, que a gente fala aí pra frente pra não dar spoiler. Agora uma coisa, sua esposa já saiu do quarto aí, você fez essa coisa toda, não vou frequentar lugar que tem a mulher na maçonaria, era porque ela estava aí presente do teu lado, né? A gente entende. Olha, rapaz. Chama a Sônia Abrão. Agora encaminhando pro final, imaginando, né, fazendo aquele link lá com o início do episódio, você vai falar com sua mãe, sua tia, seu pai, com o vizinho, com o dono do boteco aí da esquina, ele chega pra você, me explica aí, o que é maçonaria pra você? O que você diria, irmão Felipe? Olha, depende, eu sempre adapto o meu discurso ao interlocutor, né? Então, eu diria que é isso, que é uma sociedade, que é uma fraternidade, né? É uma irmandade, onde pessoas com ideais afins, e no caso da maçonaria brasileira, eu diria que é o trinômio liberdade, igualdade e fraternidade, né? As pessoas com esse ideal comum se reúnem para que através de reuniões ritualísticas, que quer dizer meramente reuniões que seguem um script, né? Ou seja, tem uma forma exata de conduzir aquela reunião, que se reúnem em reuniões ritualísticas para se aperfeiçoar moralmente. E aí eu sempre digo, aperfeiçoamento moral é completamente diferente de ser moralista, né? São duas coisas, eu diria que são até antagônicas. Né? É o jeito que eu explico, que eu sei explicar, e repito, quem tiver uma resposta curta, objetiva, inteligível, que é provada inteligível para qualquer tipo de pessoa, olha, lance o livro amanhã, nem que seja um panfleto que vai vender horrores.
E você, Mano Clóvis, como é que você daria sua explicação? Bem, conforme eu falei no cast anterior, né? Assim como o Mano Felipe, eu acredito que a maçonaria, né, hoje, ela é uma ordem de aperfeiçoamento moral, mas com o entendimento do Mano Felipe, sem tirar nem pôr, né? Diferente de moralismo, né? Então, mas ela é para pessoas que, como dizemos dentro, né, tem o coração sensível ao bem. Ou seja, é uma ordem que não é para pessoas perfeitas, mas pessoas que estão dispostas a se aperfeiçoar, né? E nessa você pega uma gama muito grande de pessoas, né? Então, são pessoas que estão dispostas a melhorar como seres humanos, né? Antes, quando nós construíamos, né, reclamando, né, a herança dos pedreiros, né, nós construímos edifícios de pedra, hoje nós construímos um edifício social que tem por objetivo tornar feliz a humanidade. Ou seja, para mim, maçonaria é algo, é uma fraternidade, né, que nós estamos lá para nos aperfeiçoar, para tentar melhorar o mundo, tornando assim feliz a humanidade. Ou seja, pessoas diferentes com um ideal comum, né? Pessoas diferentes indo em direção ao mesmo propósito. Eu acho grande barato. E para ti, Rogério? Pra mim, fica muito parecido com vocês dois. Pra mim é um local onde se encontram homens que já têm alguma qualidade, né? Eu sempre gosto de falar que a ordem não é reformatório, não é para pegar uma pessoa que está ruim na sociedade, transformá-la num ser de luz, mas sim para pegar homens que já são bons, já tem alguma conduta moral e trazer lições de moralidade para que elas melhorem enquanto pessoa, seja melhor, seja um bom exemplo para dentro de casa, para sua família, e que possa contaminar todos aqueles que estão ao seu redor com esse exemplo de moralidade, né? Que as pessoas consigam reconhecer nessa pessoa, né, algo de bom. Fala que coisa estranha, né? Nesse mundo que a gente vive, uma pessoa que age dessa forma, que procura fazer o bem, né? Que procura resolver as questões com tolerância, né? Entendendo o outro, né? Isso tudo vindo a partir das lições morais que a gente tem. E aí, a partir do melhoramento pessoal de cada um, a gente possa ir contaminando os outros e lá na frente melhorando a humanidade. Né? Não acredito que a gente faça milagre, melhore aquelas pessoas que já são ruins. Mas também dentro da ordem entram pessoas com não tão boa qualidade, algumas acabam melhorando, outras não, acabam sujando até a ordem, mas se a gente pensar friamente, né, na maioria dos membros, eu acredito que seja isso. Está lá para aprender a ser melhor, para poder melhorar a humanidade a partir do nosso exemplo. Bem, só para fazer o meu jabazinho aí, já que vocês falaram que eu quase não falo no meu blog, sobre, né, exemplo e moralidade, eu contei uma última publicação minha, né, foi sobre a minha experiência pessoal de como eu conheci a maçonaria, né, e tem muito a ver com o exemplo. Então, gente, se vocês estiverem aí interessados de como o Clóvis conheceu, né, a maçonaria, né, eu conto inclusive de forma cômica, né, fiz até uma pequena charge no final. Então vocês vão saber aí como eu tive contato com a maçonaria e como de fato eu fiquei tocado aí, né, pelos ensinamentos. Então é isso daí, manos. É só passar o endereço do blog, né, Clóvis? Porque você passa o endereço dos outros e não o seu. Ah, tá. É o Maçonaria Tupiniquim, coluna Contos e Causos. É a última publicação. Quando me encontrei com a maçonaria. Vai estar na publicação. Vou colocar lá. Ah, maravilha. Tá ótimo. Então vamos despedindo aí das pessoas, faça suas considerações finais. Pode fazer você começar com você, irmão Felipe. Opa, dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui conversando com vocês e com todo o pessoal que escuta o nosso podcast sobre maçonaria. Espero
que a gente tenha, espero não, né? Nós vamos ter outro podcast em breve e que a gente possa ir cada vez mais desenvolvendo as pautas, o formato, baseado nas opiniões que as pessoas retornam para a gente, que são sempre da maior valia, né? E que é sempre um prazer estar conversando com vocês, Rogério e Clóvis, e principalmente sobre esse assunto, sobre a fraternidade que a gente tanto gosta, tanto ama, que é a maçonaria. Irmão Clóvis, suas considerações finais. Meus irmãos, foi muito bacana, né, o bate-papo que nós tivemos aqui hoje. Eu também acho que é um grande prazer estar conversando com vocês, né? Mesmo porque o Mano Felipe ele está na Inglaterra, então a nossa conversa, a maioria é escrevendo, né? Ou então falando como se fosse num câmbio, ele fala, eu respondo, e isso daqui que a gente está fazendo hoje, né? Traz uma interação real, né, em tempo real. Então, muitas das vezes, inclusive eu aproveito para pedir desculpa tanto a vocês quanto aos ouvintes, né, ao interromper, mas eu acho que é isso, né? A proposta do nosso cast é uma conversa viva, e isso é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa por talvez qualquer coisa que eu tenha falado possa ter ofendido alguém, mas esse trabalho aqui é feito de coração, ele é feito para vocês, né? Afinal, nós estamos deixando um tempo precioso nos nossos afazeres diários. Inclusive, tem uma barricada na porta do meu quarto, né, impedindo que o meu filho, minha esposa adentre aqui, que senão vai ser um rebuliço geral. Então, eu espero que vocês curtam. Então, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui mais uma vez. Gostaria de agradecer aos irmãos que dividem aqui os microfones comigo. Agradecer a todos que deram seu retorno, seja pelo site, seja pelo WhatsApp, seja por e-mail. Tive retorno até lá do Japão. Valeu, Murakami. Estamos aí tentando melhorar. Ainda somos muito amadores, né? Começando na edição. Estou começando nessa questão de fazer a costura das conversas, levar vocês, né, ouvintes, né, pelo caminho do podcast, mas eu acho que a experiência vai trazer isso pra gente. Então nos vemos, na verdade não nos vemos, porque a gente não está se vendo, mas nos ouvimos e falamos possivelmente daqui a 15 dias. Um grande abraço para todos e até a próxima.